E aí, beleza? No ano 50 a.C., o Império Romano começava sua conquista da Gália, liderado pelo astuto e ambicioso ditador Júlio César. O chefe Tudobelezix, da aldeia vizinha, deixa seu filho Tomix na vila enquanto ele e sua esposa viajam. Tomix fica descontente por ter sido deixado para trás e desconta sua frustração intimidando o mais fraco da vila, Obelix. Fugindo dele, Asterix, o melhor amigo de Obelix, sugere que se escondam na cabana do druida, mas são alcançados pelo garoto. Quando Tomix os chama de covardes, Asterix aceita o desafio de entrar na cabana do druida naquela mesma noite. Ele promete voltar com a foice de ouro do druida como prova de que estiveram lá. Naquela noite, Asterix e Obelix se esgueiram para dentro da cabana enquanto todos estão na festa. Enquanto Asterix procura pela foice, Obelix é atraído por um caldeirão mágico que o druida usava para recriar uma poção. Tomix finge estar doente para fazer o druida chamar Asterix e Obelix, o que acaba causando a queda de Obelix dentro do caldeirão. Na manhã seguinte, Obelix acorda com uma fome insaciável, como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, durante uma brincadeira, eles descobrem que Obelix desenvolveu força sobre-humana. Quando Panoramix descobre o ocorrido, ele recria a poção mágica que Obelix havia misturado, usando um trevo de 4 folhas que Asterix lhe deu de presente de aniversário. Panoramix pede ao chefe Abracorsix que mantenha tudo em segredo. Preocupado com a possibilidade dos efeitos ainda serem temporários, ele quer trabalhar na fórmula, mas o chefe o tranquiliza, dizendo que eles saberão usar a poção com sabedoria e moderação. E quando a notícia da poção mágica se espalha, os moradores começam a usá-la para facilitar suas vidas, chegando até a abusar dela para diversão. Panoramix fica furioso e insiste que a poção mágica só será usada em legítima defesa. Anos depois, um exército de soldados romanos tenta conquistá-los, mas é derrotado pelos moradores, que agora possuem força indomável graças à poção. Em Roma, Júlio César fica descontente por ainda não ter conquistado toda a Gália. Quando César insiste em concentrar os esforços no último vilarejo gaulês, Metadata, sobrinha de Velósios Furiosos, apresenta uma ideia. Ela sugere usar as leis gaulesas e suas tradições, explicando que, quando um chefe gaulês deseja tomar o controle de outra vila, ele desafia o outro chefe para um combate direto, chamado posteriormente de a Grande Luta. O chefe que permanecer de pé se torna o líder de ambos os clãs. Ela afirma que, se contarem com a ajuda de um chefe romano gaulês comprometido em ajudar Roma a vencer os gauleses indomáveis, ele poderá se tornar o novo chefe das duas vilas, tornando os moradores em gauleses romanos. Impressionado com a sugestão, César envia Velósios Furiosos e Metadata para supervisionar essa grande luta. Na vila, os gauleses comemoram 30 dias sem conflitos com os romanos, que ainda não conseguiram dominá-los graças à poção mágica, que os permite vencer qualquer invasor. No dia seguinte, o chefe Abracorsix adoece por ter comido demais na comemoração da noite anterior. Sua esposa Naftalina fica furiosa por ele não poder acompanhá-la à Lutécia naquele dia. Mesmo assim, ela insiste em ir, nem que tenha que ir sozinha, e ordena que Panoramix lhe dê um pouco da poção mágica. Quando ele diz que acabou, ela exige que ele prepare mais. Enquanto isso, Metadata supervisiona a construção da arena onde acontecerá a grande luta. Potus, um comandante romano, teme que não tenham chance contra o chefe gaulês por causa de sua força sobre-humana, mas Metadata sugere capturar o druida para que não possam fabricar mais poção. Velósios Furiosos ordena que Potus não apenas capture Panoramix, mas que o mate, preocupado com a ameaça à conquista. Panoramix entra sozinho na floresta para coletar ingredientes para a poção mágica. Quando Asterix se oferece para ir junto, ele recusa, ainda chateado com o modo como as pessoas o tratam. Potus e seus soldados encontram Panoramix desacompanhado e tentam sequestrá-lo. Asterix e Obelix presenciam a cena e correm atrás deles, mas quando Asterix derruba sua poção mágica, Obelix lança um enorme menhir que cai sobre Panoramix, assustando Potus e seus homens. Eles levam Panoramix de volta à vila para ser tratado, mas ao acordar, o druida parece ter perdido a memória e age de forma confusa. Metadata e Velósios Furiosos se encontram com o chefe romano gaulês Tomix, o líder da vila de Lenolium. Metadata explica que eles precisam que Tomix desafie Abracorsix
Abracursix para a grande luta, como forma de conquistar a última aldeia em favor de Roma. Quando Tomix demonstra preocupação com a poção mágica, Velósios Furiosos o tranquiliza dizendo que já cuidaram do druida. A vila entra em pânico ao perceber que Panoramix está doente, perdeu a memória e enlouqueceu. De repente, Tomix chega à vila e desafia Abracursix para a grande luta, mas sua confiança desaba ao descobrir que Panoramix ainda está vivo e ele retorna a Potus para relatar isso. Para se prepararem para a grande luta, Asterix testa Panoramix para ver se ele ainda consegue fazer a poção mágica, mas a mistura sempre explode. Quando uma delas não explode, todos acham que ele finalmente conseguiu. Obelix se oferece para testar a poção, mas Abracursix se recusa, dizendo que ele mesmo deveria ser o testador. Asterix o impede, preocupado que Tomix vencesse por padrão se algo acontecesse com ele. Então eles arrastam Potus, que acaba entrando na vila por acidente. Ele tenta todas as poções, mas só muda de cor ou começa a voar. No dia seguinte, o ancião da vila ajuda Abracursix a treinar para a grande luta, enquanto Obelix e Asterix vão buscar Farmácia, uma druida especializada em distúrbios mentais. Quando chegam, Asterix e Obelix começam a discutir, com Obelix chateado por Asterix falar por ele. Farmácia logo percebe a tensão entre os dois e tenta fazê-los se verem de forma diferente. Após convencê-la a voltar para a vila com eles, ela se surpreende ao ver seu amigo Panoramix naquele estado. Quando pergunta o que aconteceu, Obelix mostra jogando um enorme menhir sobre ela. Depois de tirá-la debaixo do menhir, Farmácia fica senil e começa a agir como um animal. Os moradores entram em pânico com o Panoramix ainda agindo como louco e sem nenhuma poção mágica, justo quando a grande luta se aproxima. Preocupada que Abracursix não tenha forças para vencer Tomix, Naftalina sugere trocar de chefe, nomeando Obelix, que todos sabem ter força suficiente para ganhar. Após confirmar que suas leis permitem essa troca, os moradores começam a disputar quem será o novo chefe. Até o ferreiro e o peixeiro entram na briga. Quando pressionado a decidir, Abracursix nomeia Obelix como chefe para representá-los na grande luta. Após alguma insistência, Obelix parte primeiro para se preparar, acompanhado por uma escolta romana. Potus entra em pânico ao descobrir que Abracursix foi substituído e que Obelix será o lutador. Quando Metadata pergunta qual é o problema, Potus explica que Obelix caiu em um caldeirão mágico quando era criança, o que lhe deu força sobre-humana. Ele teme que Tomix não tenha chance contra Obelix. Os moradores também vão até o parque de diversões preparado pelos romanos para assistir à grande luta. Todos ficaram impressionados com o estilo de vida luxuoso e conveniente, a ponto até do antigo chefe Abracursix considerar tornar Obelix o chefe permanente. Quando Asterix ouve isso, tenta convencer Abracursix a repensar. Preocupado que Obelix não esteja pronto para o cargo, Asterix é flagrado por Obelix questionando suas habilidades, e a discussão termina com Obelix expulsando Asterix da vila. Chocado com o que aconteceu, Asterix sai andando, ainda sem acreditar, mas logo volta à razão ao ver o insano Panoramix e Farmácia subindo em uma estrutura alta. Ele corre para salvá-los quando quase caem. Logo depois, Asterix se vê preso em um labirinto, perseguindo Panoramix e Farmácia. Enquanto isso, chega o momento da grande luta, e Tomix e Obelix vão até o palco principal. Quando Obelix é perguntado se gostaria de dizer algo, ele começa a se sentir enjoado. Ele sempre teve dificuldade em falar diante de grandes públicos. De repente, Obelix desmaia e cai no chão, deixando todos em choque. O juiz começa a contagem, mas Obelix continua inconsciente até a contagem de 10, momento em que César se levanta e sorri, achando que venceu. Com a derrota de Obelix, César declara que toda a Gália está finalmente ocupada. Panoramix, ainda insano, sobe ao palco insistindo em mais luta, mas Tomix o acerta na cabeça com um escudo, fazendo com que ele recobre a sanidade. Asterix o puxa para debaixo do palco, longe dos soldados, que já se consideravam derrotados. Com o sinal de César, os soldados romanos cercam os moradores. Panoramix teme que devam seguir suas leis, mas Asterix acredita que ainda não acabou. Asterix sobe no muro e declara ser o último indomável, afirmando ter sido banido por Obelix antes da luta. Quando o público começa a se agitar por causa da falta de ação, César declara que fará um
espetáculo para eles. De repente, catapultas gigantes começam a atacar a vila, o que vai contra as leis gaulesas. Velózios Furiosos lidera os soldados contra Asterix. Ao mesmo tempo, Metadata ajuda Panoramix a fugir para a vila a fim de preparar a poção mágica. Abracursix reúne os moradores para lutarem por sua liberdade, mesmo sem a ajuda da poção mágica. Quando finalmente são encurralados, Obelix entra na luta e abre caminho para que todos retornem à vila. Ao se aproximarem, ficam surpresos ao ver que Velózios Furiosos e seus soldados chegaram antes, capturaram Panoramix e Metadata e estavam carregando um caldeirão da poção que estavam preparando. Para testá-la, Velózios Furiosos chama Potos, que logo sente força sobre-humana após beber a poção. Obelix avança para enfrentá-los, mas quando Potos não consegue detê-lo, Velózios Furiosos ordena que seus homens bebam a poção mágica para sobrepujar Obelix. Quando Obelix finalmente cai, Velózios Furiosos lidera seu exército para acabar com todos de uma vez por todas. Quando os dois exércitos avançam um contra o outro, o exército romano começa a flutuar. Descobre-se que Panoramix misturou a poção mágica com outra que permite voar e mudar de cor. O público fica impressionado com os soldados romanos flutuando no ar como balões coloridos. Até a mãe de César, que havia permanecido impassível até então, ficou maravilhada com a cena. Abracursix envia os outros de volta para verificar os estragos, enquanto ele confronta César para encerrar a situação. Com seu exército desativado, César perdoa os gauleses, permitindo que vivam suas vidas como quiserem. Tomix sobe ao palco para fazer as pazes com seus companheiros gauleses, mas Abracursix o manda voando com um soco. Mais tarde, todos são convidados para um grande banquete na vila com os gauleses naquela noite. Quando pedem a Obelix que faça um discurso para explicar sua oferta, ele fica emocionado e sem palavras. Mas ao ver seu amigo ao seu lado, Obelix finalmente supera seu medo e encontra coragem para expressar seus sentimentos com um discurso espetacular que encanta a todos. Terminando assim, Asterix e Obelix, o combate dos chefes, série de aventura e fantasia de 2025. E eu espero você na próxima batalha.